No episódio passado a gente viu que a Dança dos Corvos terminou e tudo indica que agora no episódio 3 a Dança dos Dragões vai realmente começar e a gente vai ver alguma ação. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o trailer do terceiro episódio que vai ao ar amanhã no domingo. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, seja muito bem-vindo de volta, ou seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez, se você está chegando aqui agora. No vídeo passado, onde eu fiz uma análise do último episódio, do episódio 2, eu prometi que eu ia vir aqui no sábado para a gente fazer uma análise aí do trailer, né? Então já fiquem avisados que esse vídeo aqui ele vai ter spoilers porque a gente está tentando adivinhar o que vai acontecer nos próximos episódios. Por mais que a gente saiba o que acontece nos livros, não necessariamente o que acontece nos livros vai acontecer na série. Então eu vou citar bastante os livros aqui, vai ter spoilers dos livros. E se tiver algum spoiler muito pesado, eu aviso vocês, podem ficar tranquilos. Então, sem muita enrolação, vamos logo pro assunto. Vou ficar olhando aqui pro lado, porque é onde está o meu roteiro, para eu não esquecer nada. Eu não quero ficar editando muita coisa e ficar olhando pro roteiro, lendo e depois cortar para falar para vocês. Então, vou ficar olhando aqui direto, beleza? Então, estamos combinados aí. A primeira cena que a gente vê o exército do Aegon saindo de Porto Real. Eles estão indo se concentrar em algum lugar. Esse lugar é Pouso de Gralhas, ou Rook's Rest, que é como é o nome original, né? E eles estão indo se concentrar lá. A gente já viu essa cena em outros trailers também, que tá indo todo o exército ali dos Hightower, dos Lannister, de várias outras casas que já são juradas ao Aegon, né? Então eles estão se reunindo ali. Primeiro você concentra o exército para depois você poder ir avançando com ele, né? Então o primeiro ponto de encontro é ali Pouso de Gralhas. Logo em seguida a gente vê a Rhaenys e a Rhaenyra conversando. O que acontece nessa conversa? Dá a entender que a Rhaenys está falando da Rhaenyra, porque a Rhaenyra ainda está falando com a Rhaenyra porque ela está preocupada sobre o que o Daemon fez no episódio passado. Aliás, no primeiro episódio, né? Mas as consequências chegaram no episódio passado. E ela aparentemente está muito preocupada com isso, por conta da reivindicação dela. E a Rhaenys está falando, cara, fica tranquila. Porque as pessoas daqui a pouco não vão nem lembrar por que essa guerra começou. Então, isso que o Daemon fez não tem relevância, não tem significado nenhum. Pode ficar de boa. Então, depois, na próxima cena, a gente vê que existe um confronto entre uns garotos ali, usando preto e vermelho, e aparentemente uma garota, que ela tá usando amarelo e tem um cavalo na roupa dela. Esse é o símbolo da casa Bracken. Preto e vermelho, por mais que sejam as cores dos Targaryen, não são só as cores deles. Provavelmente aquilo ali a gente está vendo nas terras fluviais e aquilo é um confronto entre duas casas. Os garotos estão usando preto e vermelho, eles provavelmente são da casa Blackwood, enquanto que a menina com o cavalo é da casa Bracken. A casa Blackwood apoia os negros, enquanto que a casa Bracken a gente vê eles apoiando os verdes. A gente não sabe quem é esse garoto, óbvio, né? Porque só apareceu ele aí, mas há uma possibilidade dele ser um personagem chamado Bendicott Blackwood, ou Bem Sangrento, que é como bem não de muito bem, tipo assim, mas bem com N, de Benjamin, de Bendicott no caso dele, né? Então o nome dele nos livros é chamado de Bem Sangrento, ele é o Lord lá, Blackwood, e nos livros ele é filho do cara que se oferece para casar com a Rhaenyra. É muito provável que na série não vai ser isso, ele vai ser irmão, alguma coisa do tipo, porque o cara que se oferece para casar com a Rhaenyra é aquele garotinho lá que a gente vê no quarto episódio da primeira temporada. Então, passaram só 16 anos desde aquele episódio até agora. Então, aquele garoto ele teria que ter praticamente começado a fazer filho daquele momento. Não é muito difícil de se imaginar, afinal de contas, naquele episódio o garoto ele já mata uma pessoa. Então pode ser que ele realmente seja um garoto mais avançado mesmo ali e ele tenha esse moleque aí como filho. Mas é mais provável que seja adaptado ou que esse personagem nem exista, só seja algum aliado ali da casa Blackwood mesmo. Uma coisa interessante que eu citei justamente nesse lance aí da temporada passada é que o garoto Blackwood, ele provavelmente mata alguém que é ou o Lorde ou o filho do Lord Bracken. Então provavelmente a gente já tem uma animosidade, uma inimizade entre as duas casas ali. Então ver ali um Bracken e um Blackwood se encontrando pode ter meio que um acerto de contas do que a gente viu lá na primeira temporada, que aconteceu lá na primeira temporada, né? Então, na cena seguinte, depois, aliás, mais pra frente,
a gente vê o Daemon usando a espada e a armadura dele. A gente viu que no episódio passado ele monta no Caraxes com a armadura completa e ele sai dizendo ele que iria para Harrenhal e lá ele ia tentar tipo, dominar o local. O que a gente vê no trailer parece que é justamente isso mesmo e nos livros ele domina o local junto com a ajuda de um pequeno exército ali, mas na série aparentemente ele vai fazer isso sozinho. Ele vai chegar lá com o Caraxes e ele vai dominar o lugar sozinho, meio que ali no stealth, né, sem ninguém perceber primeiro. Aliás, muita gente vai perceber que ele chegou porque ele vai chegar com um dragão, mas eu acho que ele vai meio que se esgueirando ali pelos salões e os corredores para conseguir dominar o castelo. O castelo de Harrenhal pertence à casa Strong, ou seja, o Lorde da casa Strong pertence aos Verdes, que é o Larys Strong, correto? Então, o Daemon está tentando dominar aquele castelo, mas ele não vai conseguir a aliança da casa que domina o castelo, porque é a casa Strong, ele só quer o lugar. Por que ele quer o lugar? Pelo mesmo motivo que o Tywin se reuniu lá e que outras pessoas queriam se reunir naquele lugar. É uma fortificação muito grande e é um lugar muito bom para você reunir o seu exército, fazer um posto avançado ali. É isso que o Daemon quer. Depois, mais pra frente, a gente vê o Jacaerys. Ele aparentemente está bravo e atrás dele a gente tem uma figura de uma pessoa Targaryen, provavelmente é a Rhaenys por conta da roupa, né? A gente vê lá no início, ela estava com a roupa que chega mais perto do pescoço assim do que a Rhaenyra, então provavelmente é essa imagem aí. Talvez ele esteja bravo porque a Rhaenyra enviou a Baela para fazer ali o reconhecimento de King's Landing. No episódio passado, ela encontra com a Baela, a Rhaenyra se encontra com a Baela, e aí a Rhaenyra fala, olha, eu quero que você vá lá para King's Landing ver como é que tá, preciso de informações de lá. Pouso de Gralhas é um castelo que fica muito perto de King's Landing, então meio que se ela foi lá para fazer o reconhecimento, ela pode estar envolvida nessa guerra aí, naquela batalha que a gente viu nos trailers ali. Então talvez o Jacaerys esteja bravo com a mãe dele por ela ter feito isso. Claramente a Rhaenyra enviou a Baela porque ela não queria enviar o Jacaerys, afinal de contas ela já tinha perdido o Lucerys, então ela ficou com medo e aí ela falou, bom, vou enviar a filha do Daemon, ela é mais descartável do que o meu filho, afinal de contas ele está na linha de sucessão. Esse provavelmente foi o raciocínio dela. E o Jacaerys não deve ter gostado nada disso. Tem um lance também sobre essa batalha, que a gente sabe que a Baela, ela tá nessa batalha aí, porque a gente vê imagens da galera nessa batalha, a gente vê o Criston Cole ali, e a gente vê que a Baela, ela tá voando com o Bailalu ali, Bailalu é o dragão dela, ou Moondancer no original. Mas o Bailalua tá com ela e elas estão sobrevoando, eles estão sobrevoando ali um lugar que é tipo uma floresta. Então, o que dá a entender é que ela vai confrontar, ela vai tentar lutar essa batalha. Afinal de contas, não tem nenhum dragão lá, eles estão só com um cavalo e tal. A gente vê até uma hora que ela dá um rasante, ela chega a encostar no chão com o dragão dela e provavelmente ela vai estar ali atrás do Criston Cole e etc, né? Então é provável que ela comece essa batalha aí. Só que tem outro lance também. A gente viu nos trailers gerais, não no trailer do episódio passado, mas eu tô juntando tudo aqui pra gente ter uma coesão. A gente viu nos trailers passados que a Rhaenys, ela aparece no mesmo lugar também, com o Meleys. Então, a Meleys, na verdade, né? Então, ela tá ali naquele lugar e isso pode indicar algumas coisas pra gente. Então, por exemplo, a gente pode ter a Baela indo enfrentar eles e percebendo que, tipo, talvez não dê conta por algum motivo e voltar, seja por causa das árvores, seja porque chegaram dragões ou outra coisa do tipo, porque eles têm os escorpiões, né? Que num dragão jovem é bastante efetivo. Em dragões grandes, apesar da 8ª temporada querer dizer que não é efetivo com os dragões. A chance de você conseguir derrubar um dragão, ela é zero praticamente. A gente só tem registro de um dragão que conseguiu ser abatido e foi uma casualidade gigantesca. Então, provavelmente, ela vendo que pode ter mais fortificações ou coisas assim que impedem ela de conseguir o sucesso, ela pode voltar lá para a Pedra do Dragão e falar, olha, eu vi isso, isso e isso. E isso leva a Rhaenys com a Meleys para eles irem lá para batalhar. Outro ponto é que a Rhaenys pode ter ido no encalço dela. Tipo, ela foi e aí a Rhaenys fica preocupada. Poxa, pode ser uma emboscada, pode ser alguma coisa do tipo. E vai atrás. Então, pode ser essas duas coisas que vão acontecer. Mais pra frente, a gente vê uma cena com alguns ovos de dragão. Eles estão sendo preparados para ser chocados. São 4 ovos.
algumas pessoas na internet estavam falando que aqueles podem ser os ovos da Daenerys. Os ovos da Daenerys são 3, né? Ali tem 4. Um deles pode ter se perdido, pode ter sido vendido, alguma coisa do tipo, quebrado, qualquer coisa assim. Mas as cores batem. A gente tem um ovo meio preto, meio vermelho, que seria o Drogon. A gente tem um ovo que é caramelo, creme, que seria o Viserion. E a gente tem um ovo verde também, que dá pra ver, que seria o Rhaegal. Então, é possível sim. Qual o problema disso? Eles podem ter mudado, porque eles estão mudando tudo dos livros, mas a teoria mais aceita é que os ovos de dragão da Daenerys foram colocados pela Dreamfire. E a Dreamfire é o dragão da Rhaelyna, que está em Porto Real, portanto a gente não poderia ter os ovos ali. Aqueles 4 ovos a gente viu o Daemon pegar eles no 8º episódio da primeira temporada. Então aqueles ovos são da Syrax. Só que a Syrax, ela é de outra espécie, vamos dizer assim, ela é de outra variedade. Como se, tipo, os dragões da Daenerys fossem, sei lá, Rottweiler e a Dreamfire fosse, sei lá, um Shih Tzu. É completamente diferente um do outro. Então, eu não sei por que eles mudariam isso, só para talvez fazer uma conexão entre a Daenerys e a Rhaenyra, porque eles querem, mas no cânone, nos livros, não é assim. Provavelmente é a Dreamfire, porque ela é da espécie do Drogon, do Rhaegal e do Viserion. Outro ponto também que a gente precisa analisar do trailer é o seguinte: eles mostram uma preocupação no trailer sobre a ausência do Daemon. Eles falam que não tem informação sobre ele e tal. No Por Dentro do episódio passado, os produtores estavam falando sobre a relação da Rhaenyra e do Daemon. E aí um produtor, que eu não me lembro agora o nome dele, ele fala o seguinte, que a Rhaenyra, ela não sabe o quanto que isso é ruim, enquanto ela ficar sem o Daemon é ruim para ela. Porque a reivindicação do trono dela, ela é muito forte porque ela tem o Daemon do lado. Por mais que a Rhaenyra ela seja muito boa e ela seja boa em manter a paz, existe sempre ali um pezinho atrás, porque pode haver guerras como está havendo agora. Então ter o Daemon do lado, e isso é por isso que ela chama o Daemon para se casar com ela, torna a reivindicação dela muito forte, porque o Daemon ele é lendário dentro da casa Targaryen, ele é um dos maiores guerreiros que já existiu. Então tem esse ponto, ela perder o Daemon pode trazer alguma consequência, e eles citam isso, que provavelmente ela vai sentir as consequências disso. Eles não falam se são boas ou se são ruins. Mas como eles estão falando que ela não tem ideia do quanto isso é ruim, provavelmente são consequências ruins. E a gente pensa no seguinte, além do Daemon ter toda a experiência de batalha que ele tem outro ponto também muito importante. O Daemon monta o Caraxes, então é menos um dragão, se o Daemon está indo para algum lugar e ficando longe da Rhaenyra, é menos um dragão ali. E o Caraxes é provavelmente o dragão mais ágil e feroz que já existiu na história de Westeros. Então não é um dragão que você pode abrir mão dele facilmente. Então a gente tem o ponto da experiência do Daemon, o ponto de quanto ele é habilidoso, e a gente tem também o dragão dele, que é muito ágil e muito feroz também. E numa guerra você precisa disso. Então provavelmente a gente vai ver alguma coisa do tipo. E dando seguimento aqui, agora a gente vai ter spoilers pesados, provavelmente. Dos livros são spoilers pesados e da série talvez. Então, a partir de agora, se você não quer saber de nada, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Para quem fica, a gente vê mais algumas coisas no trailer. Uma das coisas no trailer que a gente vê, muito interessante, é uma despedida aparentemente da Rhaenys e do Corlys. Provavelmente a Rhaenys ela tá saindo para ela ou ir socorrer a Baela, ou depois que a Baela volta, ela vai lá porque a Baela já passou as informações, né? Mas ela vai, provavelmente, depois dessa despedida com o Corlys, ela deve ir para aquela batalha. A gente não sabe se vai acontecer nesse episódio ou se vai acontecer no episódio seguinte. O meu chute é que seria no episódio seguinte. Mas enfim, a informação é essa. Qual é o lance que acontece aí? E aqui vão os spoilers. Quando a Rhaenys chega lá, ela chega provavelmente sem saber que iam ter nenhuma cobertura de dragões ali. Por isso eu acho que talvez a Baela tenha voltado com informações. E existe uma armadilha que eles fizeram, porque provavelmente o Cole, vendo que tinha um dragão e que ela voltou, deve ter avisado, olha, com certeza ela vai voltar e a gente pode preparar uma emboscada. E aí a Rhaenys, ela precisa lutar contra 2 dragões e 2 montadores, no caso, que é o Aemond com a Vhagar, maior dragão que Westeros tem no momento vivo, e o
Aegon com o Sunfire. O Sunfire ele vai ter ali um tamanho mais ou menos parecido com o da Syrax. Então é um dragão de tamanho bom, mas ele não é tão grande quanto a Meleys, por exemplo. Nesse episódio aí, acontece que é o fim da Rhaenys e acontece esse fim justamente porque são 2 dragões contra ela. Então, apesar dela acabar perecendo, ela e a Meleys acabam perecendo nessa batalha aí, o que acontece é que tanto o Sunfire quanto o Aegon, eles ficam muito feridos, eles ficam destruídos, assim. Então, eles têm problemas o resto da vida deles, inclusive por conta dessa batalha. Então, é uma batalha muito, muito, muito cruel. E aí entra na parte que eu estava falando do Daemon, que eu acho que as coisas elas se conectam aqui. Se o Daemon tivesse ali, provavelmente ele seria enviado junto com a Rhaenys. E provavelmente a guerra acabaria ali. O que aconteceria? O Aemond ele tem meio que uma fixação com o Daemon e o Daemon parece que corresponde assim, uma fixação com o Aemond também. Então, provavelmente a Vhagar iria ir contra o Caraxes, a Vhagar e o Aemond iriam ir contra o Caraxes e o Daemon. Provavelmente a gente ia ter essa batalha. A Vhagar muito grande, muito poderosa, só que o Caraxes rápido, ágil também, bastante feroz. Então a gente poderia ter uma luta equilibrada ali. E a gente ia ter uma luta completamente desequilibrada do outro lado, com a Meleys contra o Sunfire. E lembrando que a Meleys é o dragão mais rápido da história de Westeros. Ela é muito, 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 muito veloz. Então, um dragão dificilmente conseguiria fugir dela, porque ela é muito rápida. Então, ela sendo maior e tendo uma montadora muito mais experiente, o Aegon provavelmente pereceria bem rápido. E depois a gente teria, então, uma batalha de 2 dragões, que é o Caraxes e a Meleys contra a Vhagar. E sem dar muitos spoilers do que acontece mais ainda pra frente nos livros, é muito provável que vencessem essa batalha. A Meleys e o Caraxes junto conseguissem subjugar ali a Vhagar, então provavelmente a guerra acabaria, porque o que aconteceria é que só ia ter mais um dragão em Porto Real. Eles poderiam, inclusive, continuar voando e ir até Porto Real e tomar a cidade, inclusive. O único dragão que sobraria seria o dragão da Rhaena. Só que ela não está apta a montar naquele momento, ela não consegue montar naquele momento porque ela está com problemas psicológicos por conta do que aconteceu no primeiro episódio com ela, né? Então, seria muito fácil deles conseguirem tomar a cidade e a guerra acabaria. Então, a Rhaenyra ter permitido que o Daemon fosse embora daquele jeito custa muito caro para ela. Custa caro para ela porque ela poderia resolver a guerra em um único movimento e ela seria rainha e tudo estaria resolvido. Então, realmente eu acho que eles estão querendo dar um peso maior pro Daemon, pelo que eu tô percebendo. E se eu tivesse que apostar, eu acho que ele voltaria, ela perceberia isso e ele voltaria e eles iriam se reconciliar. Mas não tem informações sobre isso, o que eu tenho são informações do livro, que é bastante diferente da série. Então, essa foi a minha análise do trailer, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.